Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos reunidos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, conectando com estudos científicos do nosso mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos aqui estudar, aprender e evoluir em conjunto, Senhor. Que a Tua luz e o Teu amparo possam nos guiar e orientar para buscarmos ser melhores, vencendo a nós mesmos em nossas fraquezas a cada dia. Que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, façamos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Na obra cristã. Para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não sejas julgado. Isso, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda a condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com a medida idêntica a que aplicares ao teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes às confrontações e definições necessárias à elevação de nível e progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos na oficina de trabalho a que fomos conduzidos que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética, com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo: a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo por fim a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Que assim seja. Que texto lindo, né? Então, não julgueis para não seres julgado. Quantas vezes, os cristãos ouvem sobre isso, meditam sobre isso, às vezes até tentam forjar interpretações pessoais que vão auxiliar ao seu próprio perfil sobre isso. Nós todos, temos nossas falhas, mas a grande verdade, resumida, acredito que foi muito bem refletida por Emmanuel. O que ele nos diz é o seguinte: nós todos temos obrigações, temos potencialidades, temos defeitos, mas se nós julgamos o outro, com que direito pediremos perdão, compreensão para as nossas próprias faltas e falhas?
Se nós todos ainda precisamos de alguma forma avaliar, e ele diz que é muito diferente você fazer uma análise, compreensão e até mesmo aplicar certas distinções mediante comportamentos alheios, mas não condenar o outro por ainda não ser bom no que você é, não ser como você é, não ser como eu sou, porque cada um tem o seu degrau de compreensão. E se eu acerto em um aspecto, com certeza erro em outros. E se eu já conseguir adquirir certo conhecimento e conexão com a espiritualidade, o mínimo que se espera de mim é o quê? Exemplo. Ninguém edifica e ensina por palavras apenas. Olhem Jesus. Jesus pregou e trouxe essas palavras que foram transcritas pelos discípulos, mas ele pregou na sua vida com ações. Ele fez tudo, ele curou, ele foi, ele andou, ele esteve no meio de todos os necessitados e doentes, da alma e do corpo, para fazer na prática e não simplesmente falar que deveria ser feito. Essa é a grande diferença do Mestre para a grande maioria dos demais profetas que acabaram sendo esquecidos na poeira do tempo, né? Então que nós possamos fazer isso em nossas vidas, agir com mais ternura, brandura, e sabendo que o perdão e a compreensão não estão associados com fraqueza, e sim com força, né? Com a capacidade de continuar vivendo e convivendo com empatia, sabendo que todo mundo tem limitações. E a gente respeita as limitações do outro, né? E dentro deste contexto, a gente pode analisar até algumas coisas a mais sobre os crimes cometidos, né, digamos assim, pela sociedade e, claro, perante Deus também. E para isso, vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: a sentença cristã. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao Evangelho, encontrando-se em meio de uma sociedade corrompida e perversa, orou, implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente que se lhe endurecera o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que se acreditava compelido a formular, rogou certa noite ao Senhor que lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas e ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente em curso nas penas legais? O Cristo sorriu de leve e respondeu: Sim, o criminoso está condenado a receber o remédio corretivo, por estar doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo, prosseguiu indagando: Como agir ante o delinquente rude, Senhor? Esse está condenado a valer-se de nosso auxílio por meio da educação pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus, bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? Este está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. E o que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista surpreso. Esta está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como devo julgar o ignorante? Este está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e que diretrizes adotar ante um ladrão? Este está condenado à oficina e à escola, sob uma vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino? Está então condenado ao hospício,
onde se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar então todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade, educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar e perguntou depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesmo, o que eu farei? Jesus sorriu ainda uma vez e disse sereno: o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora, onde estiver. Neste momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que dali em diante seria um outro homem. Que assim seja. Um complemento belíssimo para essa primeira reflexão que fizemos do Evangelho, né? Então, olha que situação. Eu me imagino no lugar, né, de juízes que têm uma consciência realmente cristã e que buscam ser corretos, né, sem deixar endurecer o coração. Esse juiz viu-se compelido ao longo do trabalho a condenar diariamente várias pessoas pelos atos cometidos. Mas e aí, analisando o que nós vimos agora, nós não temos que compreender os defeitos e limites dos outros? Como que a gente faz? Como que associa o perdão, o entendimento com, ao mesmo tempo, essas situações jurídicas do mundo que fazem parte, né, de manter uma sociedade organizada, crescente e justa? E aí Jesus vem em sonho visitar esse juiz e ele vai perguntando sobre cada um, né? Ele pergunta sobre um homicida, como deve ser, né, tutoriado, e Jesus responde que ele deve responder e ser educado de acordo com o crime que ele cometeu, né? Vigiado, né? Deve cumprir uma pena, mas educado acima de tudo, não só ficar recluso, mas ensinado. O ignorante deve ler livros, aquele que por acaso, a mulher que cometeu adultério e promiscuidades diversas, essa deve ter compreensão, amparo emocional para ela se soerguer e aprender com o tempo. E o ladrão, esse deve estar vigiado sempre, mas ele deve ter o amparo e o estímulo ao trabalho, né? E o preguiçoso tem que ter enxada na mão para poder fazer um tipo de serviço e aprender o valor do trabalho e assim por diante. Percebem como seria a justiça no nosso mundo ainda tão imperfeito, se tivesse muito mais os valores cristãos associados com as penas? A gente teria penas, a gente teria reclusão, vigilância, culpabilidade, mas a gente estaria preocupado em recuperar e ensinar a pessoa a se tornar melhor nos passos do dia a dia também. E não somente em fazer com que a pessoa sofra, né? O objetivo final não é o sofrimento. O sofrimento muitas vezes pode fazer parte do processo de aprendizagem a partir do erro, mas ele não é o fim, ele é o meio, né? O meio de aprender, de se elevar e de se melhorar. Então, esse juiz traz essa lição sublime. E olha que bonito, no final ele reconhece que ele errou muito e que ele fez muita coisa endurecida. E para ele, como cristão, qual seria a pena, o que fazer? E Jesus responde que para todos os cristãos o trabalho é de continuar no esforço, perdoando, ensinando, persistindo, aprendendo, educando, amparando, trabalhando. Todo cristão deve, então, em resumo, seguir o modelo de vida de Jesus Cristo. Isso é o objetivo. Não somente pregar, falar, ensinar, mas viver melhor, né? Se tornar melhor. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico, cujo título é o seguinte:
A heurística do primeiro membro, : os membros do grupo, rotulados como primeiros, influenciam o julgamento e o tratamento dos grupos. Esse artigo científico foi publicado no Journal, que tem como título Journal of Personality and Social Psychology, que quer dizer Revista de Personalidade e Psicologia Social, pelos autores Janina Steinmetz, Maferima Turek-Tiller e Ayelet Fishback. Esse artigo científico ele é interessante porque ele traz um compilado de estudos realizados onde avalia-se o comportamento das pessoas com relação a grupos a partir da experiência com o primeiro contato que ela teve dentro daquele grupo. Aí isso vale para diversos exemplos, mas alguns exemplos que são trazidos. Por exemplo, um cavalo de um grupo de vários cavalos. Se o primeiro cavalo que a pessoa teve contato foi lento numa corrida, as pessoas tendem automaticamente a julgar todo o grupo como lento. Se você vai em uma loja, uma super loja, um supermercado, algo assim, e tem problemas no primeiro contato com um caixa, porque o caixa teve problema, estragou, foi lento, você tende a julgar que sempre todos os caixas e toda a loja, toda a rede tende a ser lenta e ruim. E isso é algo automático. Nós temos, para quem já leu o livro Rápido e Devagar, né, o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 que faz o julgamento automático, né, por, digamos, impulso, julga e toma decisões por impulso. E o 2 é o raciocínio, né, que vai lento e toma decisões. Ele é preguiçoso, mas ele toma decisões muito mais raciocinadas e assertivas. E nós tendemos a agir muito pelo sistema 1, de impulso, né? E é isso que acontece quando nós conhecemos um indivíduo de um grupo e acabamos tendendo, se não nos analisarmos e tomarmos cuidado para ter um raciocínio mais correto e assertivo, a julgar todo o grupo e toda uma etnia, toda uma classe, né, pelo membro conhecido. Por exemplo, né, por mais que tenhamos muitos políticos corretos, nós julgamos que por um político ser corrupto, todos são corruptos. Se conhecemos um juiz que agiu errado conosco e o sistema judicial, julgamos todo o sistema judicial como imprestável e assim por diante. E isso acontece até em etnias e religiões. Nós tivemos uma experiência ruim com uma pessoa de uma determinada etnia ou religião, acabamos julgando toda a etnia ou religião como ruim. E isso é errado, né? Isso é um pré-julgamento. E lembrando que todos estamos aqui para melhorar e aprender. E em todos os meios tem pessoas. E pessoas têm o lado bom, o lado ruim. E nós podemos e devemos aprender a conviver com ambos. E claro, sempre buscando melhorar e aprender com os erros cometidos. Que possamos então fazer esse exercício constante de auto-melhoramento. Para encerrarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, que a Tua luz e os Teus bons anjos e mentores possam nos inspirar para sermos mais justos e bons, que saibamos ser mais empáticos, nos colocar no lugar do próximo, respeitar as deficiências alheias e, acima de tudo, trabalhar para vencer as nossas deficiências, para que possamos cumprir o objetivo de vida, que é nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.